Olá, bem-vindos a um novo episódio do podcast Pod Saúde. E hoje nós vamos falar sobre longevidade, qualidade de vida principalmente. Então vamos diferenciar um pouco do que é o Lifespan, o que é o Healthspan. E sim, nós vamos falar com duas especialistas dessa área. Porque atualmente inúmeros pacientes, inúmeras pessoas suplementam a sua dieta. Suplementam com cápsulas, com pó, com balas e tudo mais. Mas a gente vai conversar com as especialistas e a gente vai ver como funciona uma farmácia magistral. Como funcionam aqueles medicamentos manipulados. Como que a gente pode avaliar a qualidade de tudo isso. Então, primeiro, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Quero agradecer ao Banco Sicoob. Quero agradecer a Action Day, Casa Simone e Eclac Viagem. Então eu vou começar primeiro com a Rosana. Primeiro eu vou começar com a apresentação. A Rosana é farmacêutica magistral, enfermeira e ela é proprietária da Sulfarma Farmácia de Manipulação aqui de Cruz Alta. Então, bem-vinda. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui falando um assunto que é tão importante, né, hoje em dia para nós. E eu e a te agradecemos o convite por estarmos aqui hoje. Então, já vou aproveitar e vou apresentar a Eti também, a Etiele Nogueira. Ela é RP, ela é administradora, ela tem um MBA de gestão empresarial, ela é sócia da Sulfarma e ainda é acadêmica do curso de farmácia. Então, assim, elas vão ser altamente exploradas aqui hoje. Bem-vinda, Eti. Muito obrigada pelo convite. Então vamos começar. Gente, o título do nosso podcast hoje é Células Zumbis. Então, o que quer dizer essas células zumbis e o que isso tem em relação com a nossa longevidade? Mas, em primeiro lugar, eu quero perguntar para a Rosana, assim, hoje em dia, a gente vive num ritmo extremamente acelerado, né? Então, a gente ouve muitas pessoas falar, eu tô cansada. E como é que funciona isso? Existe alguma coisa, a gente pode suplementar de alguma forma, a gente pode viver diferente para que a gente não tenha essa sensação de cansaço todos os dias? Sim, Carla. A nossa queixa maior, uma das queixas maiores no balcão da farmácia realmente é o cansaço. Então, o que a gente questiona, né? Em função do nosso ritmo, do nosso dia a dia corrido, como tu falaste, né? Nós agora tivemos em Porto Alegre um congresso onde foi falado bastante sobre essa parte do cansaço e quais as estratégias que a gente dispõe na farmácia para tratar esse cansaço, que é um sintoma desagradável, né, em frente a tantas coisas que a gente tem que vencer no dia a dia. E falando nisso, a gente conversou bastante durante essa palestra e foi o próprio professor, né, sobre essas células zumbis e sobre esse cansaço. O que são essas células zumbis, que o nome já está dizendo muitas vezes, né? A nossa palestra focou muito em mitocôndrias, que são organelas assim, que eu adoro falar, porque claro que tudo é importante no nosso organismo e na nossa saúde, mas a mitocôndria ela tem um papel essencial na saúde, que ela é a produtora da energia do nosso organismo, ela é a usina de energia. E hoje em dia, se a gente está se sentindo muito cansado, tá com dor de cabeça, tá estressado, não tá conseguindo dormir, provavelmente nós temos alguma disfunção dentro dessa mitocôndria que está provocando esses sintomas. O que isso quer dizer? Que a nossa mitocôndria não está produzindo energia suficiente para nossas demandas do dia a dia. E nós podemos usar estratégias, a Gabi, e tu mesmo sabe, né, que a gente pode usar estratégias para melhorar o funcionamento dessa mitocôndria e eliminar essas células zumbis. Então, falando das mitocôndrias, a gente vê na suplementação suplementos que ajudam a melhorar a funcionalidade dessa mitocôndria, dela realmente ser essa produtora de energia, e também suplementos que nos ajudam a multiplicar essas mitocôndrias. Então, acho que os mais conhecidos é a coenzima Q10 e o PQQ. Isso, a gente tem inúmeros ativos, mas esses são assim os primeiros e os mais importantes, seriam mais os eficazes, né? Chefes, né? Os carros-chefes da mitocôndria. Porque essa célula zumbi, como é que eu vou dizer, para quem está ouvindo, é uma célula, o nome já está dizendo, é morta-viva, né? A gente vai envelhecendo e as células também vão envelhecendo. E às vezes se formam células zumbis que são células envelhecidas, que são morta-vivas, não são mortas nem estão vivas. E essa célula zumbi, ela produz uma série de substâncias inflamatórias, tipo um coquetel de substâncias inflamatórias que vai produzindo esse cansaço, que vai
danificando as células vizinhas e produzindo esse cansaço e fazendo que o nosso produtor de energia, que é a mitocôndria, também não funcione. Então a gente tem duas ações, evitar que essa célula se transforme numa célula zumbi e eliminar as que já existem. Isso, né? e a coenzima e o PQQ vão ser importantíssimos. O PQQ, que é um nomezinho fácil de guardar, ele vai multiplicar, vamos dizer assim, as nossas mitocôndrias, vai fazer nascer novas mitocôndrias, ele faz a biogênese mitocondrial. Então, se eu estou me sentindo cansada, provavelmente eu estou com a minha mitocôndria, né, meio pifada, eu posso fazer uso dessa estratégia, usando o PQQ e a coenzima também, para diminuir esse cansaço, diminuir esse desconforto, vamos dizer assim. E a coenzima, também famosa, né, nos nossos meios farmacêuticos, ela vai melhorar o funcionamento da mitocôndria. Ela não faz nascer mais mitocôndrias, mas ela melhora o funcionamento daquelas que já estão ali dentro da nossa célula. Seria mais ou menos isso. A gente estava falando antes aqui, acho que foi a Etiele que comentou sobre a Cava Q10, que é parecido com a coenzima Q10. Sim, a Cava Q10 ela é mais biodisponível que a coenzima Q10. Ela tem uma ação, como seria, mais rápida por ser mais biodisponível. É uma versão, o que acontece? Com ativos que são muito, muito utilizáveis, que são muito eficazes, às vezes a própria indústria farmacêutica ela faz com que se melhore essa biodisponibilidade, até para ter um resultado, né, mais adequado. Então, seria um substituto da coenzima Q10 com melhor disponibilidade. Isso, pode ser. Na verdade, ele é uma coenzima Q10, só que mais biodisponível, assim como a coenzima Q10, o PQQ, né? Que seria o PQQ, que é o coenzima Q10. Tá, deixa eu só entender. Então, vamos imaginar aquela pessoa na faixa de 50 anos que chegou lá na farmácia e está queixando cansaço. Geralmente é alguém que já tem alguma comorbidade, geralmente tem um excesso de peso, tem uma inflamação mais importante, e aí vocês vão orientar, olha, a gente pode melhorar a função mitocondrial com duas substâncias, vamos chamar assim, ou a coenzima, ou a Cava, ou o PQQ. É isso. Uma para melhorar o funcionamento mitocondrial e outra até para aumentar o número das mitocôndrias. É isso. Tá, aí a pessoa vai tomar. Por exemplo, eu escolhi a Cava. Existe uma diferença em dosagem nisso? Sim. Existe, porque ela é mais biodisponível. Sim. Aí, então, talvez eu use uma dose menor. A Cava Q10 é uma dosagem menor que a da coenzima. Tá, e quanto tempo? A pessoa usa isso para toda a vida ou ela faz um ciclo e para? Geralmente, assim, essa questão, né, do cansaço, do envelhecimento, precisa ser bem investigado também esse cansaço, né? A gente, claro, conversa com o paciente, não é somente a suplementação que vai fazer todo esse trabalho, né? Uma pessoa na faixa dos 50 anos, se ela quer ter uma longevidade saudável, quer ter um envelhecimento sadio, vamos dizer assim, ela precisa de várias estratégias, né? Alimentação adequada, um sono reparador, né? Precisa fazer atividades físicas, precisa... É um combo, né? Modular o estresse, que eles muito falam, né? As mulheres entre 35 e 50 anos são as que mais estão usando suplementos e muitas vezes achando que o suplemento vai fazer milagre. Vai substituir o sono reparador, vai substituir uma alimentação equilibrada, porque o suplemento ele vai ajudar, mas muitas vezes a pessoa nem precisa suplementar, se ela tem uma boa alimentação, se ela faz atividade, tem um sono, às vezes não precisa. E eu posso dizer por mim mesma, tá aí a Gabi, que não deixa eu mentir, que a alimentação, no meu caso, assim, foi primordial, assim, porque eu venho de muitos anos de atividade física, sempre suplementei, mas o que mudou a minha vida foi melhorar a alimentação. Até para fazer os ativos que tu já estava usando fazerem efeito e fazerem sentido. Exatamente. A suplementação, ela é um mundo muito encantador. Eu fiz pós-graduação em nutrição esportiva e agora estou fazendo em envelhecimento saudável. E as duas coisas se conectam muito, porque tu fica na nutrição esportiva conhecendo toda essa questão de suplementação que existe. E agora no envelhecimento saudável, onde encaixar isso para te ter uma longevidade. Não é para tratar idosos, mas também para tratar idosos, mas para tratar pessoas que querem chegar na idade
idade mais avançada com atividade. Então, antes a gente falou ali da coenzima Q10, a gente falou de multiplicar, mas tudo isso está dentro da célula muscular. Então, por exemplo, a creatina é um composto que é importantíssimo também, porque tu vai aumentar o número de células musculares que dentro vai ter mitocôndria. É tudo um conjunto, né? Muitas vezes o paciente ou o cliente chega querendo uma fórmula mágica. Eu acho que a fórmula mágica não existe, mas existe um conjunto, um contexto que eles podem chegar com uma longevidade melhor, com uma qualidade de vida e atingir realmente esse objetivo com a suplementação aliada aos hábitos do dia a dia. É porque é um conjunto, né? Não tem como uma coisa substituir a outra. Eu acho que é um conjunto. E quando tu estava falando sobre as células senescentes, as células zumbis, na pele também, as células senescentes, elas são como se elas fossem contagiosas. Uma célula senescente acaba influenciando outra célula que está em uma atividade normal, vai ficando senescente, daí vai perdendo colágeno, elastina, vai diminuindo o metabolismo celular e piorando a qualidade da pele. Nós podemos intervir também nessa parte, por isso que é importante a farmácia magistral estar assim, em contato com todos os profissionais da área da saúde e trabalhar junto nessa parte, porque o médico, o dentista, o nutricionista, ele tem aquele perfil do paciente, ele sabe quais são as necessidades do paciente e nós temos os ativos. Então, é importante que a gente converse, que a gente faça melhor modulação para aquele paciente, para que tenha uma eficácia comprovada, assim, que tenha resultados, em equipe. É um trabalho em equipe. Para não ficar tão nichado. E assim como essas substâncias que vão melhorar, que vão eliminar células zumbis, na pele também a gente tem ativos, que podem ser prescritos, que vão melhorar a pele. Mas também não faz milagre, tudo sozinho não faz milagre, O paciente tem que ter o cuidado e não tomar sol, em não fazer uso de açúcar, A gente sabe que o açúcar... Não fumar, não beber. Em excesso. O açúcar faz a glicação, que ele vai se grudar justamente nas proteínas, que são estruturas fundamentais, destruindo essa proteína, fazendo que a proteína da pele fique enrijecida, então vai provocar mais rugas, mais flacidez, Então, é tudo um conjunto. E acaba dando desabamento da pele, aquela pele que fica derretida. Rosana, falando em açúcar, agora eu lembrei de um composto que eu gosto bastante lá da Sulfarma, que é um spray para colocar na língua, para diminuir a vontade de comer doce. Nossa. Então, depois das refeições, normalmente vem aquela vontade de comer doce. Esse spray funciona muito bem. Tu podia explicar para nós o que compõe nesse... É o spray de ginema. Ginema, esse mesmo. É o spray de ginema silvestre. A ginema silvestre é uma plantinha que ela vai amortecer na nossa língua, na nossa boca, a gente tem os receptores do açúcar, Então, ela faz assim como se fosse um amortecedor daqueles das papilas gustativas, bem, que são ali responsáveis pelo sabor doce. Então, dá uma amortecida, tu vai, diminuir aquela vontade de comer doce e elas são bem eficazes, os pacientes gostam bastante. Que a diferença entre o picolinato de cromo e o spray de ginema é que o spray vai ter aquela ação imediata ali, tu tá com a vontade na hora ali, ele já vai diminuir aquela vontade. O picolinato é um efeito a longo prazo, assim, eu acho que eu já tomei, ele demora um pouquinho mais, assim, tu tem que tomar mais tempo para diminuir aquela vontade do doce. E o spray é na hora, sabe? Porque é instantâneo. O picolinato, ele vai agir mais nessa questão orgânica mesmo, numa deficiência que tu tá tendo e por isso tu tá tendo mais vontade de comer doce. Isso. Esse spray, eu explico para meus pacientes, é como se fosse uma guerra das papilas gustativas. Então, tu comeu uma coisa salgada, a papila gustativa do doce parece que fica com ciúme, fica te mandando ali, come doce, come doce, come doce. Daí tu coloca esse spray e elas se neutralizam, se acalmam. E se tu for analisar, essa vontade de comer doce pós-refeições vai durar 10, 15 minutos no máximo. Então, é o tempo que ele vai agir e tu vai precisar. Depois tu vai sair trabalhar, vai sair organizar outras coisas, já esqueceu daquela vontade. Isso. Dificilmente um paciente às 2 da tarde come um doce. Ele quer comer logo após o meio-dia. E após a janta também, E após o jantar. Essas balinhas de creatina, elas são bem eficientes para isso também. Tem vários pacientes que usam elas como sobremesa. Como sobremesa, como um doce, porque parece E a da melatonina, que a gente também tem, ela também tem essa função, porque daí tu vai usar ela à noite e tu pode usar após o jantar. Ela também tira aquela vontade imediata que a gente tem de noite. E me fala dessas gomas, elas têm açúcar, elas têm conservantes, elas têm corantes, por exemplo? Não. Aqui tem toda a composição
não tem nada de conservante, nem açúcar, nada. Na farmácia magistral a gente pode usar vários veículos, né? Várias formas farmacêuticas. E a gente, até para satisfazer melhor o paciente, né? Que às vezes tem alguma dificuldade de deglutição. Então a gente pode fazer na parte de gomas, a gente pode fazer na parte de suspensão oral, na parte de cápsulas, como a gente viu aqui também. A gente consegue adaptar o ativo, né, ao melhor, o que seja melhor para esse paciente, né, que vai fazer ele aderir ao tratamento, né. Então, temos vários veículos aí à disposição. A opção de sachê também. O sachê, né. Tá, vamos só mostrar aqui. A gente tem creatina, tem colágeno e aqui melatonina. Melatonina. Todas esses aqui podem ter apresentação de gomas. Isso. De balinhas com sabor. Isso. A princípio sem açúcar, uma coisa mais... Ela não tem nada de açúcar. Então, assim, quando eu, sei lá, vou prescrever uma melatonina e vou orientar, olha, lá na Sulfarma o pessoal faz e pode ser uma balinha à noite. Vocês fazem isso aqui se for solicitado? Com esta apresentação? Hoje em dia nós estamos comprando da nossa cooperativa. Ela já vem pronta, embalada. Nós já pensamos em produzir ela na farmácia, só que acaba que, como a cooperativa oferece, a gente tem comprado ela já pronta. Nós somos associados da Ação Magistral, que é uma associação de várias farmácias de manipulação de todo o Brasil. E daí a cooperativa dessa Ação Magistral, ela produz exatamente e distribui. A gente precisa. Mas a gente também tem disponibilidade. Tá, sei lá, eu quero colocar, eu lembro que eu falei da lisina, eu quero uma lisina numa balinha aqui. Se possível, vocês podem manipular uma coisa personalizada. Podemos. Os chocolates também, Sim. teve uma época que era muito comum, a gente, né, e eles são bem gostosos, a gente já experimentou. É mais assim porque não tem tanta demanda, né? Então a gente acaba deixando, vamos comprar esse, mas é possível fazer. Se faz, né, se estuda a solubilidade desse ativo, a biodisponibilidade e a temperatura também é importante, e se faz essa gominha, bastante usada. Tá, agora já vou aproveitar que vocês falaram dessa cooperativa, né, que é a fusão de várias farmácias ali e que vocês devem ser controladas do ponto de vista de qualidade. Como é que funciona, assim, vamos supor assim, eu sou leiga, eu não sei como é que funciona uma farmácia de manipulação. Né? Como é que eu vou dizer para o meu paciente, olha, vai numa farmácia de manipulação que lá o nível de segurança e o controle delas será maior do que, às vezes, algumas marcas que a gente tem disponível. Nós temos a nossa RDC e realmente tens razão, porque a farmácia que nós temos, a Sulfarma, tem 29 anos. Então, eu que acompanhei todo esse processo. No início, assim, existiam milhares de farmácias aqui no Rio Grande do Sul, na cidade, em todo o Brasil, assim, surgiram aquele boom da farmácia de manipulação, principalmente porque surgia com aquela ideia de preços mais baixos, não existiam os genéricos, então ela teve, assim, um crescimento muito grande no início. E o que aconteceu no decorrer desse tempo? Muitas fecharam, porque a legislação em relação à farmácia magistral, ela é muito rigorosa. Então, nós temos que cumprir determinados parâmetros que, às vezes, inviabilizam até a farmácia, porque não são baratos, vamos dizer assim, né? E dentro da nossa farmácia, o que nós temos? Nós temos um controle de qualidade dentro da própria farmácia. Nós compramos de fornecedores qualificados, que são somente fornecedores que são auditados pelos nossos órgãos, tanto a Anfarmag quanto a nossa cooperativa, vai lá em São Paulo e vai visitar aquele fornecedor, ver se ele cumpre todas as legislações, né? E a partir disso aí, a gente tem, então, essa qualidade, realizamos alguns testes dentro da farmácia, terceirizamos outros testes, né? E temos também as nossas auditorias. Nós temos que fazer uma auditoria anual, contratar um pessoal de fora, que vem para dentro da farmácia, fica 1, 2, 3 dias e vai avaliar todo esse processo. Porque a gente tem, assim, tem que monitorar desde a chegada do paciente no balcão, aquela receita, né? Então, é todo um processo que tem que ter uma autoavaliação, digamos assim, até a hora de entregar esse medicamento para o paciente. São vários segmentos que têm que ser monitorados para que se chegue... Várias etapas. Várias etapas para que o medicamento chegue com saúde, né? Então, envolve bastante gente, envolve gastos, mas a gente
tem essa recompensa de estar aqui hoje até em 29 anos de farmácia, né, e mantendo essa qualidade que a gente procura sempre trabalhar, às vezes não fazendo tudo que as farmácias fazem, mas assim, eu sempre optei por ir devagar, né, procurando fazer sempre uma coisa de cada vez, né, para não atropelar as coisas assim. Para garantir a qualidade, né? Eu ia perguntar sobre aqueles polivitamínicos, que às vezes as pessoas vão na farmácia comprar alguma coisa, né, e acaba vendo lá um vidro com polivitamínicos, com várias vitaminas juntos. Qual a diferença de comprar um polivitamínico da farmácia e ir lá e pedir uma vitamina manipulada por vocês? Geralmente a gente recebe as prescrições médicas, né, de Nutri. Então, o que é a diferença do produto manipulado é que ele é personalizado, né? Tu foi lá, tu consultou o médico, consultou a Nutri, ele vai fazer essa avaliação criteriosa, vai fazer, às vezes, exames laboratoriais para diagnosticar quais são as tuas deficiências, né? Para poder, em cima desses exames, fazer um diagnóstico e fazer uma prescrição. Então, o que eu vejo? Às vezes as pessoas gastam muito assim com vitaminas, já compraram não sei quantas aí e não tem resultados satisfatórios, né? Eu indico mesmo, não, tá fazendo errado, vai consultar o médico, vai falar com o Nutri, né? Porque aí em cima de toda essa anamnese, essa consulta que a Gabi faz, né, que vocês fazem, vem ali um diagnóstico que vai ser suprido exatamente no ponto onde precisa aquela reposição, né? Às vezes o paciente tem algum problema renal que não pode usar alguma coisa, né? Então, essa avaliação é feita pelo médico, né? Não pelo farmacêutico, né? Claro que algumas suplementações que não demandam de receitas de venda livre, né, são tranquilas, assim. Mas, assim, para o paciente não gastar tanto e para ter um resultado mais eficaz, sempre é bom personalizar essa fórmula, né? Mas eu acho também, assim, que quando tu compra um produto pronto, que nem tu falou, digamos, numa farmácia comercial, que tu vai comprar um produto pronto, às vezes as dosagens são muito pequenas. E na farmácia de manipulação, como a Rosana falaste, tu tem a opção de manipular exatamente a dosagem que tu precisa, que é a dosagem usual, digamos. Porque às vezes num polivitamínico vem tantas vitaminas com um pouquinho de cada um que acaba se perdendo. Às vezes o paciente não vale o às investimento. vezes diz que está tomando Eu vou biotina. te dar um exemplo clínico, assim, tomando. que aparece no meu consultório. Normalmente o paciente que chega até mim já está tomando muitas vitaminas, porque está muito em alta isso, as pessoas vão atrás de informação e estão tendo acesso a muita informação. Mas ao mesmo tempo, aquilo ali não é personalizado para ela, então ela está gastando bastante, tomando suplementos que não tá resolvendo a queixa dela, e muitas vezes um competindo com o outro, porque tá em horário errado, tá associado com outro suplemento que não deveria estar associado. Então, o objetivo é organizar isso. Já peguei pacientes que estavam, por exemplo, com uma vitamina B12 super alta e achavam que nem estava tomando, só que era tantos potinhos e cada um tinha um pouquinho de vitamina B12 aqui, outra ali, outra ali. Quando eu vi, a vitamina B12 dele estava lá em cima. Então, tudo isso tem que ser considerado. A facilidade de tomar também. Quando tu faz na farmácia de manipulação, acho que auxilia principalmente para te abrir um pote só. Porque os pacientes reclamam disso. Eu vou colocar vitamina B6, tem que tomar vitamina C, tem que tomar coenzima Q10. 4 suplementos de manhã, tu tem que abrir 4 potes, separar 4 cápsulas. O que a gente consegue colocar na mesma composição, facilita o paciente. Abre, toma, às vezes uma dose vai ser 2 cápsulas. Mas 2 cápsulas daquele pote, já tá tudo organizado, fica mais fácil. Até porque pode se atrapalhar ali na hora de tomar, né? Exato, já nem lembro se eu tomei esse, já abri esse, já fechei, vira uma bagunça. Verdade. E às vezes os pacientes deixam de tomar por conta disso. Poxa, tu perde ali 5, 10 minutos, às vezes tua manhã é tão corrida que 5, 10 minutos é importante para ti. Então, a organização do horário melhor para tomar, para aquele suplemento realmente fazer efeito, da combinação de qual composto pode ser usado com qual. Isso é muito importante e eu vejo que na farmácia de manipulação, eles já orientam dessa forma. Ó, esse aqui tu toma de noite, esse aqui tu toma junto com esse, que fica mais fácil. Ou muitas vezes a fórmula, vocês já veem, não, mas esses 2 a gente pode colocar junto, já vai facilitar para o paciente. E é muito importante seguir o horário de cada a gente suplemento. às vezes vem na própria prescrição, né? Mas a gente preconiza assim que as vitaminas lipossolúveis fazer ingesta junto com algum alimento, né?
ou na parte da manhã também, a melatonina à noite, né? Isso geralmente vem na prescrição, né? Mas a gente tem esse contato com o paciente também. E eu gosto muito de estar ali no balcão, né? De conversar, de saber, porque às vezes assim o médico prescreve, o paciente vai, às vezes ele não sabe para que é isso. Então, olha, claro, o médico está na corrida, assim, né? Às vezes não sabe. Então a gente procura dar essa atenção, explica, né? Para que é isso, como é que tem que tomar, faz esse atendimento mais presencial, né? Que às vezes é personalizado. Rosana, queria um atendimento personalizado. Hoje eu falei para Rosana da minha mão que estava muito áspera por conta de tirar a luva, botar a luva e do frio. E ela me passou esse creme. Cremezinho de ureia. Maravilhoso. Nós botamos. Eu passei na mão, assim, ó, já melhorou a minha mão. Deixa eu ver. Impressionante. Esse aqui, ele como tem água agora ele no tem um inverno. símbolo. Nós criamos o símbolo dos clássicos da Sulfarma já faz anos. Maravilhoso, que legal. creme. Porque são cremes assim que às vezes nem tudo que é moderno, né? Às vezes uma coisa simples e mais antiga funciona bem. São coisas que vêm funcionando. bem. E, Rosana, quantos anos tem a Sulfarma? A Sulfarma fez 29 anos. 29 anos. Eu ia te fazer uma pergunta justamente disso. A gente está falando... 16 de maio. 16 de maio. Organizou lá a festinha, tudo. Fizemos, né? E eu queria fazer uma pergunta justamente para ti, porque eu sei que tu tá desde o início, a ET entrou agora mais recente, mas tu percebe que nesses últimos 10 anos mudou este mercado, essa procura, e também queria saber qual é o ativo assim que tu vê que mais procuram? É para emagrecimento, é anti-envelhecimento, é o quê? Essas duas perguntas. Mudou muito, Gabi, muito, muito. É muito interessante, porque quando nós iniciamos, eu digo, se já falei, né? Se trabalhava muito com medicamentos, com doença. E hoje, 70% das nossas formulações são de suplementação. Até peguei assim, me deu Antidoença. É antidoença, nós trabalhamos com saúde, não que a gente não faça, a gente faz bastante para crianças que dá assim até prazer, né? Não pela doença, mas assim de poder suprir o mercado numa criança cardíaca, de fazer um propanolol, de fazer sabe, medicações que não dispõem na farmácia para crianças que têm problemas de fracionar uma dose, a gente tem esse trabalho também de medicamentos, mas 70% das nossas fórmulas são de suplementação. Então, buscando saúde. Eu acho que isso foi uma mudança muito grande, né? Que a gente vê que está acontecendo, que já vem acontecendo e está cada vez mais, né? De pacientes buscando isso. Antes você ia lá, comprava um antibiótico, um anti-inflamatório. Hoje não. Hoje eu quero dormir melhor, eu quero não estar cansado, eu quero ter uma boa saúde cognitiva. Então, eu vou buscar suplemento, mas eu também preciso buscar uma dieta adequada, um exercício físico, um sono. Então, eu noto isso, que já sou mais madura, eu noto essa mudança muito grande, principalmente nas gerações mais novas, assim, uma mudança de hábitos. Hoje o pessoal está deixando de beber, estão deixando de usar álcool. Eu acho isso uma revolução, né? Porque hoje nós comentamos isso na academia, eu ainda falei lá com a Raquel, eu disse assim, quando eu me reúno com os meus amigos hoje, dá para contar os que bebem. Assim, os que bebem 2 taças de vinho ou 2 cervejas. Claro que ainda tem os que bebem bastante, mas hoje é a minoria. Eu sou uma que bebia muito, praticamente nem bebo mais, até os meus amigos falam que eu não sou mais a mesma. Por conta da academia, da atividade física? Eu tive uma questão intestinal que me levou a diminuir o álcool, e daí eu comecei a correr mais também, e daí a corrida também exige que tu beba menos, né? Porque a bebida faz tu perder rendimento, não tem o que fazer. Então, foi uma junção de várias coisas, sabe? Eu mudei o estilo de vida alimentar e resolvi que eu ia diminuir o álcool, assim. Então, hoje, não é que eu não beba, mas eu bebo só em ocasiões muito especiais, assim, um aniversário de um amigo, família, enfim, não é aquela coisa de todo final de semana que era antigamente. São hábitos que vêm mudando, né? E às vezes... agora, antes a Gabi tinha feito a pergunta da mudança de público, agora quando a farmácia fez aniversário, eu estava conversando com a nossa funcionária mais antiga, que está na farmácia há 29 anos, e ela também comentou que antigamente o nosso público era muito mais idosos, e eu acho que hoje já está ficando cada vez mais jovem também, porque as pessoas de 30 a mais estão procurando mais de suplementos. Isso. Porque antes era mais medicamento, então quem buscava era idosos. Agora busca por não ficar doente. E às vezes uma suplementação como o zinco fitase para
melhorar o Botox, né? Tem estudos, é um pouco controverso. Alguns falam que melhora bastante o tempo de duração do Botox, outros falam que não muda muito. Eu não sei. Mas é uma tentativa, né? Porque às vezes as pessoas fazem tanta atividade física, tá com o metabolismo tão acelerado, e o Botox é uma reclamação que a toxina botulínica está durando pouco tempo. Então é uma tentativa, né? Passar o zinco com a fitase para tentar aumentar um pouco o tempo de duração. O que eu vejo bastante lá também, Gisele, é essa parte de uso in e out, né? A gente tem bastante ativos que melhoram de dentro para fora, né? Às vezes, então, a gente tem o polipódio leucotomos, que é um filtro solar em cápsula, que às vezes as pessoas não conhecem. É inacreditável, né? É inacreditável. Então, assim, associa o filtro solar tópico com o filtro solar em cápsula. Nós temos o silício, que é o ex-nutriment também, que ajuda bastante pessoas que têm problemas com cabelo, pele, unha. E depois que usam, ele não é um suplemento muito barato, mas assim, o paciente adere ao tratamento de uma forma que ele não deixa de usar mais, sabe? Porque faz efeito. Então, essa suplementação para a área da estética também é importante, né? Esse ex-nutriment é muito bom. E também na parte... silício orgânico mais biodisponível também, né? Na parte de cremes também, né? Porque a gente pode auxiliar, a gente procura trazer, assim, o que tem solicitação. Às vezes tem lançamentos muito bons nas feiras, né? Mas a gente sempre espera, como nós moramos no interior, a cidade é pequena, a demanda às vezes não é tão grande, a gente às vezes demora um pouquinho para trazer o ativo. Mas a gente sempre procura disponibilizar esse ativo, né? Para atender esses pacientes. Sobre probióticos e prebióticos, vocês têm também que a gente possa... Nós já trabalhamos. Lá no início da farmácia, nós tínhamos, assim, cerca de 30 cepas de probióticos, assim, e saía bastante na farmácia. O que aconteceu? Acho que os estudos foram melhorando bastante nessa área. Evolui bastante nessa área. E viram que, às vezes, não é um ativo que tem que estar muito bem fabricado para ele ter efeito, né? Então, acredito que lá no começo não era assim os fornecedores. E hoje nós temos um fornecedor muito importante, que é a Lema, que é um probiótico de alta qualidade, estável, né, que consegue, assim, ter uma boa eficácia. Atualmente, nós não temos todos os probióticos aqui. Nós temos os probióticos à pronta entrega, que são aquela fórmula básica, mas o que a gente faz? A gente manda buscar fora, né? Estamos trabalhando para ver quais são os que mais saem, porque às vezes acontece da gente comprar 4, 5, aqueles lá ficam, nunca mais saem. Ou então já tivemos vários, também sai um, não sai outro, então fica difícil da gente trabalhar. Então o que a gente faz? Manda buscar fora um probiótico que tenha uma qualidade boa, um bom fornecedor, né? Para não deixar o paciente sem a medicação. Tá, gurias, agora ouvindo vocês falando, e aí o quanto essa cultura tem mudado nos últimos anos, tá? Eu vou confessar para vocês que eu sou da velha escola e quando eu me formei, a gente não acreditava muito, assim, tá? A gente sempre ficava com o pé atrás, assim como eu tenho colegas que ainda são resistentes, mas eu tenho uma coisa, assim, que mudou. O meu conceito sobre toda essa suplementação, acho que faz mais de 10 anos, eu estava num congresso americano e uma das sessões plenárias era um trabalho que se chamava Sunshine, era sobre vitamina D. E eu fui, né, meio descrente ali, né, vamos olhar o que eles querem com isso, e simplesmente eles mostraram um estudo bem robusto, isso há mais de 10 anos atrás, né, que eles pegaram pacientes na minha área, na oncologia, com tumores de colo, e agruparam os pacientes em 2 grandes grupos. Eles iriam fornecer vitamina D, e outros eles não iriam fornecer vitamina D. E eles viram que o grupo que recebeu a suplementação foi muito melhor com o tratamento, com a quimioterapia. Então, eles tiveram Eu olhei aquilo ali, eu disse assim, meu Deus, mas será? Tem que ter alguma coisa. Tão simples, né? Tão simples, mas é uma vitamina D. Aí eu voltei e eu comecei a pedir várias vitaminas para os meus pacientes, mas o carro-chefe era a vitamina D que eu tinha visto lá. E realmente, assim, paciente oncológico é impressionante. Eles chegam a ter a vitamina D de 7, 8, sabe? É muito, muito baixo. E eu penso aí uma coisa que tu falou de... se a gente... né, tu falou do zinco ali e tal. Se eu não vou...
piorar a qualidade de vida do meu paciente com uma suplementação, por que não fazer, mesmo que eu não tenha um trabalho tão robusto? Eu vou dizer para ele, olha, vamos fazer uma vitamina D, eu vou medir, olha, tá baixa, vamos... Talvez não, né, o paciente seja descrente, assim como eu era, mas eu acho que é isso exatamente, né? Se tu não vai agregar malefício, por que tu não vai tentar, né? E eu acho que é isso que a gente está tentando mais. E às vezes tu tens razão, porque às vezes é muita informação, às vezes é marketing, e às vezes se não tem um trabalho bem robusto, a gente também fica, né, nessa dúvida. Que nem a gente, às vezes, o que eu estava conversando com a Gabi, que aparecem coisas lá na farmácia, eu digo, mas da onde é isso? Mas como? Né? Até... Coisas inacreditáveis. Né? E hoje em dia até estudos a gente tem que ficar com o pé atrás ou ler a fundo aquele estudo, né? Porque existe viés para tudo. Então, quem desenvolveu aquele estudo, qual era o número de pessoas que participaram, qual a metodologia, tudo isso é importante. Eu procuro, a gente sempre vai ao congresso maior aqui do Brasil, é a Consulfarma em São Paulo, um congresso mundial, um dos maiores, né, que chega informações de Estados Unidos, Europa, né, e me informar receber essas informações, essas atualizações, né, e eu acho muito importante isso porque vai ter clareando as coisas, vai ter trazendo informações, vai ter trazendo e seguir e cuidar esses profissionais que são já estudiosos de vários anos, que não são modistas, né? Porque aparece, assim, às vezes na mídia, gente falando que isso aqui é bom para isso aqui cura aquilo. Então, eu tenho, assim, esse critério de sempre seguir aqueles que eu já conheço. Eu sou também do tempo mais antigo, assim, que, né, esse aqui dá certo, esse aqui é uma pessoa estudiosa, é uma pessoa que tem seriedade para tratar a saúde, que é uma coisa, assim, importantíssima, né? E muitas vezes o feijão e o arroz bem feito é o que funciona. O básico bem feito. Não precisa, né, coisas mirabolantes. E a vitamina D que a Carla tinha falado antes, ela entrou muito em fala depois da pandemia, né? Que muitas pessoas... Isso já era prévio lá, né? É que hoje a internet oferece muitas coisas, né? A gente recebe pacientes lá, eu vi na internet que isso aqui é bom para isso aqui. Tá, deixa eu te perguntar agora, a Etiele estava falando ali nos bastidores sobre o Morosil, eu quero saber um pouquinho mais e qual é a diferença quando tu vai procurar essa substância, o que realmente vale do que não vale? Nós compramos o Morosil de um fornecedor qualificado. Nós compramos da Galena, que é o Morosil autêntico. Até quem vai comprar tem a laranja Moro, a opção de tu comprar a laranja Moro e o Morosil. O Morosil é o autêntico. E tanto que a cápsula vem escrita Morosil e vem o selo da autenticidade. Então, às vezes, é essa a diferença em questão de preço. Eu comprei de uma farmácia de manipulação pela internet e paguei bem mais barato. Sim, mas será que ele era o autêntico? Então, isso é uma forma. O Morosil é um ativo já tem uns 10 anos, né? É um nutracêutico, um fitoterápico, na verdade. Ele é cultivado, é uma laranja Moro, é uma laranja bem avermelhada, assim. Sim. E ela é cultivada numa região de solo lá na Itália, nas voltas do vulcão Etna, mas a Itália ela tem um solo diferenciado, a dietas mediterrânicas lá, né? Então, essa laranja, lá nessa região, ela tem um aumento de antioxidantes. Ela tem 4 antioxidantes poderosos, até pela cor dela, ela é diferenciada, né? E ela tem uma eficácia, ela veio, né? A gente comprou, a gente trabalhou. E não tem efeitos colaterais? Não, porque ela tem estudos, né? Em Campinas, eu vi alguma coisa, até em relação à esteatose hepática. Mas o que comprova mais que um ativo funciona? Eu acho que é os anos que ele se mantém, que os pacientes vêm usando. Claro que os primeiros que usaram, né, acharam, vou comprar, não é um ativo muito barato, mas ela tem essa característica de ser um nutracêutico com antioxidantes bem bons, uma concentração alta de antioxidantes, que vai mexer um pouquinho no metabolismo da glicose, diminuir assim essa gordura abdominal, né? A esteatose hepática também diz que ajuda a melhorar, mas assim, é um nutracêutico, né? Como a cúrcuma. Eu ia falar agora, daí entrando nesses antioxidantes potentes, tem então o Morosil, que é muito bom, e a cúrcuma, a curcumina. Qual ativo melhor, então, para te suplementar a cúrcuma? A
Cúrcuma sozinha, tu pode suplementar ela, tu pode suplementar associada a outros. Nós temos um ativo lá que tem uma concentração bem alta de superóxido de dismutase, que é um antioxidante, que é o Gimples, também extraído do melão. Então, além da curcumina, né, se pode usar outros ativos associados a ela, a berberina, ácido alfa-lipoico, a quercetina, né? Nós temos vários antioxidantes que podem ser associados à cúrcuma. Geralmente a gente vê assim que nunca vem um ativo sozinho, né? Ele vem associado até para potencializar esse efeito, vem associado a outros. Então, e vai dar um resultado mais rápido também no paciente, né? Outra questão é os magnésios, né? Hoje em dia, um dos carro-chefes, eu acredito que deve ter bastante procura lá. Muito. Mas também acontece bastante dúvida, porque são vários tipos. Na verdade, magnésio é magnésio, mas tem vários sais associados que vão direcionar a função desse magnésio, que participa aí de mais de centenas de funções do nosso organismo. Magnésios que ajudam mais para disposição, magnésios que ajudam mais para sono, então magnésio... Nós trabalhamos com 5 ou 6 tipos de magnésio, mas assim, o magnésio a gente chama de quelados, né? Quelatos. Geralmente um mineral, ele é grudado, quelado com alguma substância, ou para melhorar a absorção, ou para direcionar ele para uma área diferenciada. Então, esses quelados, eles existem de várias formas: magnésio treonato, bisglicinato, taurato, inositol. Dimalato. Então, dimalato, são vários tipos de magnésio que a gente pode suplementar, e ainda sendo mais específico, escolher aquele que tu quer que atue no sono, né? Escolher um que vai atuar no músculo, escolher um que vai ser melhor um cardioprotetor. Então, existe essa comprovação, porque o magnésio, se for ver estudos, ele consta lá em vários estudos, como melhora mitocôndria, um antioxidante, né? Ele é um ativo bem importante. E bem estudado. Eu acho que esse sim está bem consolidado aí da importância dele. E eu acho que e até por isso que está bem em alta, assim, porque as pessoas conseguem ver diferença no seu dia, conseguem ver resultados. Se tomado da maneira correta. Eu acho que isso também é importante, né? Separar o horário de cada um, para qual função. Então, por exemplo, o dimalato, que vocês falaram antes, que sai bastante. Então, melhor ser tomado durante o dia, que vai te dar mais disposição. Já tu precisa de sono, um bisglicinato, um inositol. Então, você usa durante a noite, porque é ali que vai estar necessitando mais desses sais. Nós antigamente se usavam para dores articulares, o magnésio, né? Era um magnésio mais simples, vamos dizer assim. Então, apesar... os estudos vão caminhando, a ciência vai melhorando, né? E a gente vai tendo essa disponibilidade de maioria de ativos que vão ser mais eficazes, né? E tratar o maior número de doenças e desconfortos desses pacientes. Mas na prescrição, às vezes, acontece algumas confusões, assim, com os pacientes em função da quantidade, porque, que nem tu falou, usa bastante o magnésio quelado. Então, pelo menos eu coloco na prescrição sempre a quantidade, colocando entre aspas ali magnésio elementar, para saber que aquele volume seria do magnésio. Porque muitas vezes a pessoa vai comprar na farmácia, daí é aquela quantidade, mas junto com o sal, junto com outras coisas, o que diminui a quantidade da concentração dele. Os magnésios, eles vêm, os ativos, geralmente os quelados, eles vêm, às vezes vêm diluídos, né? Então, a 30%, a 50%, a 70%, às vezes tu vai comprar 70%. Então, a gente tem que fazer esse fator de correção para corrigir aquela quantidade de magnésio elementar. Não só no magnésio, mas em todos os ativos que vêm diluídos, às vezes, até para melhorar a biodisponibilidade, né? Para corrigir, para o paciente estar suplementando aquela quantidade X ali, né? Um exemplo é o ginkgo biloba, 85%, mas o ginkgo biloba 85%, ele já é ginkgo biloba 85%, ele já é prescrito na indústria, em qualquer lugar, ele é 85%. Não se corrige para 100%. Mas não no caso dos quelados, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado até quando a ET faz a compra, que vem o laudo. A cada compra de um ativo, o fornecedor nos manda um laudo assinado, todos os testes que são feitos, e ali vem a concentração de magnésio naquele ativo. Às vezes, a gente faz o fator de correção, né? Ajusta quando é necessário. Se ele vem a 70%, a gente, né, faz a 100%. Então, esse é um dos cuidados, entre tantos que a gente tem na farmácia magistral, para que entregue ao paciente um medicamento de qualidade, né? Tu falaste antes da superóxido dismutase.
É um suplemento? É um suplemento que está dentro do Dimples. Tem vários fitoterápicos e nutracêuticos que têm superóxido dismutase, mas o melão, esse Dimples que eles São chamam, Caetano. eles chamam Dimples, ele tem uma concentração bem elevada. Até no folder que a gente trouxe ali, ele é usado para 15 tipos de disfunções. O assim, Dimples né? seria o mesmo do Morosil. Ele é da galena e ele tem o similar e tem o autêntico. O Dimples seria o referência autêntico. que seria. Como a se fosse um referência. medicamento Atua de na referência. mitocôndria, né? Porque a liberação Sim, dos peróxidos sim, de tudo vai lá a na respiração mitocôndria. celular da mitocôndria. Tudo vai mexendo É um na ativo mitocôndria e- antioxidante. né? Tá, deixa eu perguntar uma coisa que até tá fora aqui do nosso roteiro, mas ouvindo vocês, assim, todo mundo fala longevidade, reposição hormonal, tem isso. Se eu fizer uma prescrição, por exemplo, testosterona, que tanto homem quanto mulher tá usando, vocês manipulam lá, fazem a testosterona tópica, como é que funciona isso? Como é que Sim. tem algum agente que vai fazer penetrar mais na pele? Como é que funciona? Não Em sei. primeiro lugar, a gente tem um laboratório. Para manipular hormônios, a legislação exige que você tenha um laboratório com exaustão, é um laboratório fechado, com filtros EPAs, com exaustão. Tipo quimioterapia, assim, uma tipo aqui, capela. é uma assim. capelinha, mas ela tem que ter o manômetro, aquele que está me provando que é aquela que está havendo uma exaustão, para não voltar aquele hormônio, já que é um ativo, né, que tem que ter tanto cuidado. Capela de exaustão, nós usamos então. Os hormônios, eles exigem alguns cuidados especiais, principalmente os de uso tópico. Nós trabalhamos com uma base que se chama Pentravan, que é a melhor base do Brasil, que é uma base que vai permear esse hormônio, Base permitir Transdérmica. que ele vá penetrar, né? Então, hormônios também tem que ter todo esse cuidado. E na legislação, a gente é obrigado a fazer análise trimestral daquele hormônio que eu estou produzindo lá na farmácia. Eu tenho todas as pastas guardadas, de 3 em 3 meses eu tenho que pegar uma testosterona e mandar testar. No dia que a vigilância sanitária chega lá, ela vai olhar aquela pastinha, as tuas testosteronas estão aprovadas. Então, é um cuidado, é um dos cuidados, como eu disse, porque a farmácia ela exige, né, todo esse critério, porque a gente está trabalhando com medicamento, com saúde. Então, eu sempre procuro, né, orientar minhas funcionárias e fazer esse cuidado todo, que não é só chegar a receita e colocar para dentro, né? Tem que ter todo esse monitoramento até ser produzido o medicamento, controle de qualidade. A gente tem também um controle de qualidade do produto acabado. Fez o produto, se for em cápsula, esse produto vai ser feito peso médio, desvio padrão, para saber se todas aquelas cápsulas estão com o mesmo peso, se estão com a quantidade, né, adequada. É impresso um relatório ali para cada medicamento, onde é feito esse peso médio, onde sai, conforme ou não conforme. Em relação às fórmulas tópicas também, se avalia de 3 em 3 meses, se manda fazer doseamento, se faz controle de qualidade microbiológico, todo... Na farmácia, na verdade, ela é uma microindústria, né? Não de grande porte, mas os cuidados são os mesmos da indústria, né? Tá. Porque Deixa eu só entender. Vocês falaram do Pentravan, né? Esse é o nome. Esse é o composto que vai estar junto com a testosterona que vai fazer com O que carreador, né? ela vá ser absorvida de uma forma mais efetiva. Então, assim, vamos supor que eu não conheço a farmácia de manipulação. Existem outros compostos com esse mesmo intuito que não vão funcionar tão bem? Existem, porque então aí quando eu vejo o valor eu posso desconfiar pode. um pouco. O Pentravan, ele é sem dúvida nenhuma o melhor de todos os ativos, né? E além disso, o que a gente tem ativos dispõe? bem mais baratos, né? Sim. Só que a gente Não opta permeiam, por ter não Pentravan permeiam. sempre. Que é o que vai absorver, permear. vai fazer. Vem laudos, assim, né? Quando eu vou comprar, elas sempre me ofertam várias opções. Mas tem coisas que a gente sempre opta pelo melhor. Porque, na verdade, assim, vou falar como paciente, tu não sabe o que Não tá, sabe. né? Tu Por não tem isso acesso que é a importante isso. tu conhecer a farmácia que tu vai comprar, saber, né? E outra Nem coisa todas as farmácias importante têm o mesmo cuidado. é a embalagem. Nós temos embalagens com doses adequadas. Por exemplo, vai usar uma testosterona 1 grama. Então, nossas embalagens são do mesmo fornecedor, que é a Vepacum, né? Embalagens que já são com dose, tu aperta ali, vai ser 1 grama. Tu tem certeza que o paciente está recebendo 1 grama. Quantidade todos os Então, a embalagem é importante, o ativo é importante, o controle de qualidade é importante. Quem está recebendo a receita lá na frente é importante saber se aquela dose está adequada. Às vezes o médico também pode se enganar alguma coisinha ali, né?
Então, todo esse controle, ele inicia lá na parte do atendimento, entra para o laboratório, finaliza o medicamento, faz o controle até na hora de entregar. Muito personalizado. Não é fácil ter uma farmácia de manipulação. Não deve. Aproveitando aqui, gurias, não vamos deixar de falar que elas trouxeram várias embalagens, né? Cápsulas, As cápsulas que a gente vai botar o fármaco ali dentro. Tá, me explica por que tem uma coloridinha, uma transparente, Nós temos funciona? cápsulas, por exemplo, vai prescrever uma medicação de 500 miligramas, de 1 miligrama, elas são cápsulas de vários tamanhos. Abre aqui, Tia. Então, depende daquele ativo, não vai só o ativo dentro da cápsula, né? Eles vai o excipiente. O que é o excipiente? É um ativo que vai junto com o produto, com o ativo químico, que vai melhorar a dispersão dessa cápsula. Então, existem 5 tipos de excipientes, para ativos que são mais solúveis, para ativos que são difíceis de quebrar, vamos dizer assim. Conforme o tipo do medicamento que a gente for manipular, é escolhido um excipiente que é colocado nessa cápsulazinha. Ó. A cápsula são vários tamanhos, dependendo do tamanho da cápsula, nós temos um sistema lá que é um programa excelente, que já escolhe a cápsula, escolhe tudo, vamos dizer assim. Né? Então, e depois essa cápsula é pesada para ver se todas as 30 cápsulas que tu fez estão com a mesma conforme. quantidade. Isso garante a qualidade. E daí poderia ser uma cápsula gastroprotetora, por exemplo? Cápsula, aí tem vários tipos, né? Cápsulas são extraídas de couro, são de couro de boi, assim. Tem cápsulas de tapioca, tem cápsulas gastroresistentes, vegetal. Então, conforme o ativo, às vezes o prescritor até manda ali o que ele quer. O que tem bastante saída são as cápsulas transparentes para os nutracêuticos, né? Porque às vezes o paciente tem alergia ao corante, tem alergia à lactose, então tudo isso a gente pode elaborar, né? Uma forma bem específica para esse paciente que não contenha corantes, não tenha lactose, para que seja de forma mais eficaz o tratamento dele, né? Tá. Quanto que eu consigo colocar numa cápsula? Depende do tamanho dela. 500 miligramas é numa cápsula maior, essa aqui, ó. 500 miligramas geralmente vai na cápsula grande, ó. Ela abre aqui e cabe. Só que não vai só o teu ativo. Vai o recipiente, né? Que vai complementar esse ativo, melhorar a disponibilidade dele. Então, mas... Eu posso, no máximo, colocar 500 miligramas, mais ou menos. Não, pode colocar qualquer miligrama. O que acontece? 500 miligramas de um pó que é muito granuloso, não vai caber aqui dentro. Então, eu vou fazer uma dose que equivale a 2 cápsulas. Então, o paciente vai tomar 2 cápsulas para fazer 500 miligramas do ativo. O que muda no ativo é a granulosidade dele, a densidade, na verdade. Tem pós mais leves que tu consegue adicionar numa cápsula menor. Tem pós que não são tão leves, aí vai ter que ser dobrado, que nem a gente diz, triplicado às vezes, né? Tem formulações com vários nutracêuticos que é uma dose equivale a 6 cápsulas, a 3. Então, e aí a gente tem a opção do sachê. Quando tu não quer tomar muita cápsula... E daí dá para saborizar esse sachê? Dá para saborizar. A gente tem o sachê, claro, isso vai ser estudado, se pode ser, esses pós, né, podem ser associados ou não. Então, a gente tem um suplemento que vai junto com esses pós para dar o sabor, para dar um gostinho, porque às vezes tem ativos que não são de uma boa palatabilidade, né, são amargos. Então, a gente adiciona esse sabor e adere ao paciente mais fácil, né? São várias formas farmacêuticas de disponibilizar um medicamento. Assim, vamos só falar um exemplo. De repente está o pessoal que está nos ouvindo aí, que curtiu a ideia, que não está usando nenhum suplemento, pode chegar lá na tua farmácia e dizer assim, tá, agora eu quero correr que nem a Eti. Ela disse que melhorou, a qualidade de vida melhorou. O que eu preciso suplementar? Assim, uma coisa básica. Qual seria a introdução desse paciente nessa vida aí? Dependendo da idade do paciente, né? Tá, então. Eu sempre procuro fazer essa conversa. Tá usando alguma coisa, consultou, como é que estão os exames laboratoriais, mas assim, o que a gente... se ele quer um antioxidante, por exemplo, a gente pode disponibilizar uma coenzima Q10, né? Isso aí não vai prejudicar. Uma creatina, 30, 60 dias, creatina, se ele quer melhorar. Se ele quer melhorar o sono, a melatonina, eu exigia a receita sempre, sabe? Mas ninguém exige receita. Eu até pedi a receita, às vezes, para os pacientes. Mas, assim, se é um adulto que já está com dificuldade de sono,
ou eu sugiro alguma coisa natural, uma passiflora, a gente tem uma formulazinha que vende Valeriana, 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 mulungu e Essa passiflora. Nós temos um composto do sono, que é uma fórmula que vai valeriana, passiflora e mulungu. Do antigo doutor Gilberto Lutz, que não sei se tu conheceu ele. Não, agora eu vou perguntar agora. Antigo Tá, doutor. agora a gente já falou de sono, falou de longevidade e libido. Existe alguém que vai lá perguntando? Eu postei hoje, inclusive, postou, um vídeo mercado da crescente. nossa outra farmacêutica, Camila, falando. Sim, a gente recebe bastante. Tanto feminino quanto masculino. A gente tem uma fórmula com feno grego, maca peruana e Tríbulos. tríbulos. Eles são, como é que Vende são? muito. São Precursores da testosterona. e são like, como é que a gente diz? É uma testosterona like. Like. É uma testosterona e são vários. É um mercado crescente assim enorme, porque tríbulos terrestres, tem o feno grego, tem E aí, mais. os três Tá, esse Nós temos uma fórmula com os isso três que eu tô falando. juntos, mas também a gente pode vender separados. Tá, não, na fórmula de mas aí vocês já é o quê? Um toma um só, né? sachê? É uma cápsula. Uma cápsula. Uma cápsula. Long Jack também. Ah, o Long Jack também. Usam esse nome, mas na verdade é um fitoquímico, é um fitoterápico. Long Jack é para homem. Não, para Não. mulher também. Também, mas a procura maior é homens do Long São Jack. testosterona-like, imitam a função da testosterona, né? Ou existem algum fito, que nem existe a soja, que tem um fitoestrógeno, Sim. existe também as plantinhas que têm alguma coisa parecida quimicamente com a testosterona, que vai dar um efeito. O tríbulos terrestres, assim, tem pacientes que chegam dizendo, olha, funcionou muito. E vêm e voltam e levam, Tá, tanto mas- para homem e para mulher. Esses fitoterápicos, eles não vão aumentar laboratorialmente a testosterona. Não Não. acredito, não. Tá. Não, porque eles são like, né? Não é que tem. Sim. não Ele é vai ter a função parecida É. com a testosterona no teu corpo, mas a testosterona, se molécula. está baixa, ela vai continuar Vai continuar baixa. baixa. uma molécula semelhante, vamos dizer, à testosterona, mas não idêntica, né? Uma função semelhante. Uhum. Nem a Então. minoxidil-like também tem. É um mundo, né? É um mundo, É um não, nós mundo, podíamos é ficar um aqui mundo. horas conversando e teria vocês, vários. Teria conhecem. assunto para um dia inteiro. né? Ia ter assunto pro dia inteiro. Gurias, querem perguntar mais alguma coisa ou vocês querem complementar com alguma coisa que vocês acham que a gente não questionou? Eu acho que diante de todos essa disponibilidade de ativos, desse conhecimento que vem, conhecimento científico que a gente tem tanto acesso, né? Eu acho que é importante aliar tudo isso. Não é só o suplemento que vai trazer uma longevidade saudável, um envelhecimento com saúde, é a associação de todos esses fatores, uma alimentação adequada, exercícios físicos, o sono, modular o estresse, né? Juntamente com os suplementos, vão fazer com que a gente tenha uma velhice saudável, que a gente seja capaz de caminhar, de ter uma boa cognição, né? Então, Sem acho que é depender. a associação de vários fatores que vai levar a longevidade saudável, que tanto se busca hoje. Perfeito. Bom, então vou passar o recado aqui pro pessoal que não conhecem a farmácia de manipulação que a gente está conversando aqui, é a Sulfarma, ela fica em Cruz Alta, na Pinheiro Machado. Quase lá na Praça da Matriz, na isso. esquina ali. Mas quem é de fora e está assistindo pode comprar pelo Pode, telefone, gente, pode manda. encomendar É e mais vai de- receber Envia na pra sua casa. todo o Brasil. Pra todo o Envia pra Brasil. bastantes lugares, até Que fora legal. do Brasil. É, já até enviamos. fora já enviamos. Sulfarma, então. Muito obrigada. Nós Então, que acho que agradecemos. Foi Nós maravilhoso. Eu agradecemos tinha mais o uma convite. pergunta para fazer. Eu vou fazer. Faz, Pode não, fazer. Tá. vamos Aí, sair Kelly, com tu dúvida. corre. Maratona, meia maratona, o que tu corre? Maratona ainda não, né? Dá, Mas dá. meia, corri a minha primeira. Tá. E tem alguma atenção especial para porque todo mundo corre agora, né? O que tu suplementa após uma corrida? Existe isso? Eu suplemento a indicação da Gabi ali. Doutora Cria. Gabriela. Antes e depois. Antes E durante. E durante. Direitinho aquilo. Porque é um estresse, né? É um estresse muscular, celular, psicológico. Vai diminuir a tua imunidade. Tu vai ter que dar um up depois. Olha, eu acho que o estresse, vou falar por mim, Eti, mas o estresse maior é o treino para te chegar na meia maratona. Porque até tu Exatamente. chegar na meia maratona ou na maratona, tu tem que fazer treinos bem longos, extenuantes e várias vezes na semana. Então, a nossa preocupação com a Eti, por exemplo, foi deixar o imunológico dela bom, para ela ter uma boa recuperação, porque além da corrida, no outro dia ela vai fazer academia. Então, ela tem que estar com a musculatura recuperada para o dia seguinte. Então, usar uma creatina, usar um BCA, são suplementos que vão auxiliar ela nessa recuperação para no dia seguinte ela poder estar bem para seguir treinando. E daí, no dia da maratona, vai ser só uma consequência de tudo que ela fez. Né? Claro que tem a suplementação durante ali a corrida, né? Que usou a cada tantos quilômetros, mas
Não sei, Eti, se tu concorda. Eu concordo. Eu que estava junto, percebi Acompanhou que não teve desgastes. Fadigas. Foi leve, nada foi de leve. fácil. Não, eu lembro que quando eu terminei a maratona, a meia maratona, o Quantos Fernando... quilômetros? 21. O Fernando olhou pra mim, o meu marido, e falou assim, nossa, tu saiu tão bem, porque ele olhava as pessoas em volta, assim, todas parece que morrendo, assim, ele olhava pra mim, nossa, tu tá tão bem. Eu disse, mas é uma consequência, né? Às vezes as pessoas estão ali também sem preparo, Sim. né? Ou não seguem exatamente um protocolo. Eu segui desde o primeiro treino, assim, eu segui acompanhamento com as planilhas do Mariano, treinos dele, treinos da Raquel, a Gabi. Então, é um conjunto, né? Alimentação, atividade física, planilha. Então, perfeito, gente. Então, vamos dar uma segurada nas perguntas. Quem ficou com a gente até esse momento, queira fazer alguma pergunta, pode nos acessar ali nas mídias sociais. Quero dizer que foi muito gratificante esse episódio. Quero agradecer a Etiele e a Rosane, a Gabriela e a Gisele. Quero agradecer também a Actual Day, Eclac Viagem, Banco Cicobi e Casa Simone Interiores por mais esse episódio. Muito obrigado, gente. Obrigada. Obrigada. Um brinde aqui. Vamos brindar. Tradicional brinde final.